Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Versão Feminina. Nos primeiros episódios, a gente focou muito no tema relacionamentos amorosos, né? Namoros, casamentos, ser ou não ser solteira, trair, perdoar ou não a traição. E agora, para encerrar essa primeira temporada do nosso podcast e já dar um gostinho do que vem pela frente, a gente vai mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, mas claro, sempre trazendo a mulher como personagem principal do nosso papo, como foco da nossa conversa e trazendo sempre o ponto de vista da psicologia e da saúde através da nossa psicóloga. Olá, eu sou Shirley Almeida, neuropsicóloga, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre mães atípicas e seus direitos. Bom, e hoje a gente tem duas convidadas aqui muito especiais. Primeiro, muito obrigada por estarem aqui com a gente, por estarem aqui no Versão Feminina, que é a Marilene e a Ana. Então, antes de contar, na verdade, melhor deixar elas contarem quem elas são, né? Então, vamos começar pela Marilene. Marilene, bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente quem é a Marilene. A Marilene é uma mãe atípica. Antes de ser mãe atípica, eu sou mãe típica, avó, trabalho fora. E essa é a vida da Marilene. E a Ana? Quem é a Ana? Então, eu sou Ana Carolina, advogada, mãe, equilibrando os pratos, né, entre a advocacia com prazos e os desafios da maternidade, dos imprevistos. E é isso. E você é especializada em direitos de pessoas com deficiência, né? Isso, é uma das suas especializações. Isso, eu trabalho com direito previdenciário, trabalhista e algumas informações de processo civil. Ótimo. Para algumas áreas. Então, aproveitem aí, quem tiver dúvidas, depois mandem nos comentários, porque a gente está aqui com as pessoas certas. Então, assim, para a gente começar o nosso papo, Marilene, você tem uma história super bonita de vida e essa história fica ainda mais bonita quando entra o João, né? De vez em quando a gente vai escutar o João, tá, gente? Que o João tá bem aqui no estúdio com a gente. Conta pra gente como é que foi. Primeiro que você falou que você é mãe, avó, então conta pra gente um pouco da sua história e como que o João entrou na sua vida. E quem é o João também, né? Até os 50 anos, né, a minha vida era uma vida normal, de uma mulher normal, casada, mãe, avó. Quantos netos? 6. Opa! Uma é adotiva também, porque parece que a gente trabalha no abrigo, o coração pulsa mais forte, né? Você trabalhava em um abrigo? Sim, 16 anos no abrigo. E em 2014, o João chegou no abrigo. Então, foi onde a minha vida mudou de lá para cá. Com um mês que o João estava no abrigo, o João chegou mais ou menos meados de abril. Ele chegou com que idade no abrigo? Ele chegou lá, acho que ele nasceu em março, chegou meados de abril, um mês. Ele era um bebezinho mesmo. Ele saiu da maternidade e foi direto para o abrigo. E assim, eu nunca tinha visto uma criança com uma microcefalia tão grave como o João. Primeiro momento eu fiquei assustada. Então, o João é uma criança com microcefalia. Chegou no abrigo. Severa. E eu nunca tinha visto uma criança com uma microcefalia. Eu sou monitora, mas eu não atuava como monitora. Eu atuava como serviços gerais. Mas o caso do João foi diferente, porque foi uma coisa assim muito forte, o sofrimento dele. Então, eu passei a cuidar dele. E no primeiro dia das mães dele, eu pedi à diretora para ele passar o dia comigo. Porque eu ia trabalhar de sábado para domingo e de domingo para segunda. Então, eu pedi para eu levar ele de manhã e entregaria à noite.
Uhum. Ele entrou em abril, então isso foi em maio. Em maio. Tipo, tinha um mês que ele Sim. estava lá. Sim. Uhum. E a partir desse momento, as nossas vidas mudaram para melhor. Porque o amor cresceu, eu já não conseguia mais deixar o João no abrigo, aí eu passei a fazer vários plantões, né, porque ele não poderia sair. E eu conversei com a diretora que eu queria adotar o João. Antes disso, teve um processo em casa, o meu esposo que teve essa vontade primeiro. Aí eu falei Que para ele legal. que não, porque eu já sabia a condição do João e eu tinha medo de não dar conta. E vocês já tinham quantos filhos antes do João? Nós temos 2 filhas. Já elas tinham que idade quando você conheceu o João? Já eram adultas e Ah. casadas e mãe de filho. Vocês já tinham Já. filhas adultas, netos, e aí, de Netos, repente vocês sim. quiseram Eu ser estava com pais de um 50 bebê. anos. Uhum. Com 50 anos. E aí foi esse processo. A paixão começou a rolar e eu falando que não, partiu primeiro dele. Uhum. Mas eu achava que eu não daria condição, eu não teria condição. Mais a condição financeira, porque eu já sabia de todo o processo do João. Uhum. Mas em um mês, que para mim foi um tempo assim muito longo, eu mudei de ideia e entramos com todo o processo de fórum, de acompanhamento às consultas do João, eu ia junto com a monitora. Uhum. Aí passei a fazer mais plantões no abrigo para poder estar mais próximo dele, até que saiu a guarda provisória. Em algum momento você teve preocupação se ele iria ter uma vida digna, se ele iria conseguir partir para alguma evolução? Você ficou com algum tipo de preocupação nesse sentido? Não. A minha única preocupação, antes de adotar o João, é se aquele amor que eu estava sentindo naquele momento se continuaria. Porque ele era um bebê. Um Sim. bebê é mais fácil Sim. para a gente se apaixonar. E eu pensava assim, e quando ele crescer, se esse amor não existir mais? Você tinha um pouco de medo de se arrepender, de uma certa Sim, forma. porque naquele momento eu estava fazendo aquilo porque eu estava sentindo muito amor. Uhum. Mas na minha família não tem nenhuma criança, adulto deficiente, assim como o João. Era isso que eu ia falar, não se adota filho todos os dias, então a gente não tem noção Sim. exata, né, de E- como é que vai ser depois daqui, desse momento, Sim. desse primeiro impacto, né? E eu Quando nunca crescer. pensei em adotar nenhuma criança, porque eu fui uma tia presente, uma avó presente. Então, não tive essa necessidade. E nem tinha condição financeira para uma criança, principalmente uma criança, né, com a condição do João. Sim. Então, o meu medo era só esse amor que eu estava sentindo naquele momento, se continuaria ou não. Agora acho que eu não preciso perguntar, mas, né? E aí? E esse amor ao longo desses 14 anos? Redobrou, triplicou. Ah, que bom. Agora, para quem está em casa assistindo a gente, conta pra gente qual é a condição do João, para quem não está tendo a oportunidade de conhecer o João, entender. O João, ele tem uma microcefalia severa. Uhum. Ele tem epilepsia de difícil controle. Uhum. E tudo que essa condição dele vem acarretando vai causando encurtamentos. Ele já fez 2 cirurgias para soltura de tendões, que é por causa do quadro dele, ele é muito espástico, fica muito rígido. Uhum. Ele usa órtese no pé, ele usa tala extensora na perna, ele usa um colete, tudo para melhorar a qualidade de vida do João. Mas mesmo assim, sempre vai acarretando. Agora ele está tendo crise de asma, ele tem uma disfagia, que é muita dificuldade de engolir. A água dele é espessada, a alimentação dele tem que ser bem na textura de mingau. Uhum. Então, o quadro do João é bem complicado. Uhum. E como é que você fez
Marilene, para encontrar apoio, ajuda de verdade, como é que você lida com essa dificuldade dele, além da sua casa, né? Em relação a apoio, você está falando que ele bebe água espessada, ele tem as órteses, provavelmente uma alimentação bem específica, né? Como é que é isso? Você pode falar um pouco para a gente dessa parte de cuidado dele? E como é que você faz para você manter isso? No início, nós recorremos à ajuda de amigos. Fizemos vaquinha. Porque foi uma surpresa, foi uma adoção, né, sem planejamento com muito tempo. Apareceu e às vezes não dá tempo, né? Sim, e tem coisas que assim, aparece. E apareceu, você tem que suprir a necessidade. Sim. Aí no início nós fizemos vaquinha, nós fizemos rifa para comprar alguma coisa para ele, porque infelizmente é tudo muito caro. Ou quando a gente consegue pelo governo, é tudo muito longe. E as pessoas falam assim, mas ele não tem o passe para pegar o ônibus, mas as pessoas não vê a dificuldade, que às vezes passam 3 ônibus e não para, fala que o elevador está quebrado, fala que já tem um cadeirante. Ele hoje está com quantos anos? 11. E aí ele se locomove, obviamente, por causa do peso, né, através de uma cadeira. Sim, né, ele usa uma cadeira. para a idade dele, para o tamanho dele, Para o né? tamanho dele. E eu imagino ter que levar bolsa, ter que entrar com a cadeira, ter o cuidado específico que tem com ele dentro de um espaço de uma condução pública, né? Sim. Quando não sei se você chega a pegar trem, metrô, ônibus. Já peguei. Hoje não, porque hoje o João faz terapia em Nilópolis. Sim, ou lidar com a distância de um Uber, né? Sim, que é complicado da mesma forma, porque nem sempre a gente tem uma pessoa para estar saindo com a gente. Uhum. Geralmente eu saio sozinha, porque a minha rede de apoio são 2 netos, e estuda, trabalha. Então, o João hoje tem essa cadeira, que está com ele hoje, mas assim, o pai dele estava juntando um dinheiro para comprar um terreno, e comprou essa cadeira, porque é uma cadeira muito cara, mas essa cadeira eu consigo fechar e colocar na mala de um carro para eu ir para o Hospital do Fundão e para onde eu precisar ir. Então, a programação que vocês estavam de fazer um outro plano, Sim. que era comprar um terreno, talvez fazer uma construção de imediato, vocês redirecionaram para essa chegada do João, para dar esse conforto para ele, né? Sim. E hoje, com 11 anos, né? A idade 11. que ele tem hoje? 11. Como é que você faz? Você tem suporte ao financeiro? Você tem LOAS dele? Como é que funciona isso? Como é que você sustenta o João? Hoje eu estou desempregada. O pai dele dá a pensão dele. Eu dei entrada no LOAS em abril e está em análise até hoje. Em abril? Você falou que o pai dele dá a pensão? Nós somos separados, temos 3 anos separados, mas o pai dele dá todo o suporte para ele. E eu fiquei desempregada em março, então eu peguei minha indenização e dividi, guardei para ir suprindo as necessidades do João. E é o que nós estamos fazendo até hoje, até sair esse LOAS que eu nunca consegui durante esses 11 anos. Agora, eu queria perguntar para a Ana, a gente está falando de LOAS, mas pode ser que quem está assistindo a gente não saiba o que é. Sim. Você pode explicar, Ana, o que é o LOAS? Bom, vamos começar por essa pergunta. O que é o LOAS? O LOAS, ele é o BPC LOAS, né? É o benefício de prestação continuada para idosos que não tenham contribuição social ou para pessoas com deficiência ou incapacidade laborativa de locomoção de tempo superior a 2 anos. Porém, ele tem alguns pré-requisitos, como a renda, que tem que se enquadrar no administrativo, né, até 1/4 do salário mínimo, mas na Justiça Federal, hoje nós já conseguimos arbitrar o aumento dessa renda para até meio salário mínimo por pessoa. É óbvio que tem
todo um aparato administrativo, um procedimento burocrático administrativo, e tem um procedimento judicial. Por muitas vezes, nós vemos pessoas, né, como a dona Marilene, que tem essa negativa administrativa, perdem as esperanças, se desesperam, que é normal, é a renda, né, é o sustento, e não pensam que há possibilidade de reversão. Há como entrar com ações judiciais para reversão desse indeferimento e transformar esse indeferimento num deferimento judicial. A Justiça Federal hoje dispõe de avaliação médica, avaliação social, designa um assistente social para ir até a residência. Então, por vezes, a pessoa... mas a minha renda é um pouco superior, mas eu pago aluguel. No caso do João, a gente conversou previamente, ele tem uma alimentação especial. Tudo isso faz o cálculo da renda. A gente entende, né, que todo esse processo burocrático acaba afastando as pessoas da justiça, mas hoje a gente tem muitos meios de suporte para tentar viabilizar a prestação do serviço para as famílias. Então, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa com deficiência, ou idosa, ou com alguma incapacidade laboral, na família, se a renda for até meio salário mínimo por pessoa da família, ela tem direito ao LOAS, o BPC LOAS. Isso, né? No procedimento administrativo, o INSS usa a regra de até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Uhum. Mas na Justiça Federal já há julgados precedentes, né, que a renda vai até meio salário mínimo por pessoa. Uhum. Então, no caso da Marilene, ela disse que deu entrada. Quando foi que você falou que você está esperando há um tempo? Pela terceira vez, eu dei entrada agora em abril, porque eu fiquei desempregada. Uhum. Aí agora vai dar continuidade. Que é o processo administrativo, pelo que eu estou entendendo. O dela é o processo administrativo. E quando esse processo administrativo ele está muito moroso, há a possibilidade do mandado de segurança para agilizar esse processo, né? Porque a senhora, graças a Deus, tem condições, dividiu a sua rescisão do contrato de trabalho e vai mantendo isso mensalmente. Porém, algumas pessoas não têm. E qual que é o caminho? Assim, a pessoa teve lá o LOAS negado ou está demorando muito. Por onde que ela começa? A pessoa pode procurar a Defensoria Pública pelos canais oficiais, a Defensoria Pública dá um suporte, ou procurar um advogado de sua confiança, especializado, porque o advogado sabe os meios de dirimir. Eu consigo olhar o caso, já é um indeferimento, entro com processo, com uma ação judicial para reversão. Está demorando muito, tem alguma exigência. Hoje em dia... tem uma exigência que tem que ter cadastro biométrico, a identidade, a nova carteira de identificação nacional. E algumas pessoas ficam, meu Deus, onde eu vou tirar isso, essa biometria? No caso do João, ele ainda não tem título de eleitor, não tem habilitação. Muitas pessoas têm na habilitação e no título de eleitor. Então, dependendo do caso, a gente consegue analisar e ver qual caminho tomar para que o procedimento se torne mais célere. Uhum. Agora, né, a Marilene falou de todo o amor dela pelo João. Então, assim, dentro de casa, o João ele tem todo o cuidado, toda a estrutura, todo o carinho. E eu acho que o grande problema mesmo, né, que as pessoas com deficiência enfrentam e as famílias é quando saem de casa, né? É a sociedade. Então, a Marilene estava falando que passam 3 ônibus e não param. Só às vezes pelo trabalho que o motorista vai ter de descer o elevador porque ele não está afim de ficar ali esperando. Às vezes o elevador está de fato quebrado, os ônibus, né? A gente está na cidade do Rio de Janeiro e a gente tem aí uma frota de ônibus sucateada. Sim. E aí, assim, a gente... Por isso que é tão importante falar e fazer a inclusão, mas... Quais são para vocês duas, assim, você como a pessoa que vive isso no dia a dia e você como uma advogada que lida com isso, as principais barreiras, assim, que vocês enfrentam? E aí eu estou falando, né, na sociedade mesmo, assim, tanto barreiras físicas, como você deu o exemplo do ônibus, quanto talvez barreiras até sociais, de algum tipo de preconceito, de discriminação, esse tipo de coisa.
Mas eu queria fazer uma Pode falar, pergunta senhora para a primeira. Por doutora. favor. Pode falar. No caso, né, para as mães que estão ouvindo, esse entrada do BPC Loas pela federal, como que é feito, no caso, para elas? Quem não tem que vai dar essa entrada? Então, para você conseguir na Justiça Federal, primeiro você tem que ter um indeferimento administrativo. Entrei com processo, foi negado. Aí você entra na Justiça Federal tentando a mudança, né, daquele indeferimento, transformando num deferimento. Ou, em casos de demora, você entra com mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional. Está lá na Constituição, muita gente acha que não vai usar a Constituição, mas a gente usa o tempo todo. Para garantir o direito líquido e certo da pessoa com deficiência, porque é uma verba alimentar. Isso é uma prioridade. Então, por vezes, a gente precisa de mecanismos, a gente entende que o judiciário está superlotado, mas existem situações que precisam ter prioridade, que é no caso dele. Mas voltando à pergunta, barreiras assim que você enfrenta com o João, tanto na questão arquitetônica, por exemplo, talvez de chegar num lugar e só tem escada. Sim. E aí tem que carregar o João no braço. Quanto questões, às vezes, sociais e também da sua vivência, o que imagino que você deva ver isso muito no seu escritório, né? Sim, E Shirley também no consultório, né? Shirley Sim, também com atende certeza. muitas crianças atípicas, né? Sim. Eu atendi uma cliente, ela era deficiente, e ela uma vez falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que nós vivemos em uma sociedade parida por mulheres, mas moldada para homens independentes. E quando a gente fala isso é verdade, porque você quer sair com o seu filho ou você tem algum tipo de impedimento, não tem um banheiro acessível, não tem acesso na calçada. Por vezes você tem que dar muitas voltas. Eu acho que, falando, né, a nível de Rio de Janeiro, Brasil, nós precisamos de uma inclusão primária nas escolas, até trazendo a minha realidade. Até muito tempo atrás existia um preconceito, bullying, hoje em dia está sendo falado, mas a gente também precisa falar mais, educar os nossos filhos para entender que a senhora não, no seu caso, né, não ter, ninguém na minha família tinha essa condição e a senhora adotou. Todo mundo está sujeito a encontrar alguém ou por algum acidente a entrar nessa condição. A sociedade, ela precisa. Não é uma questão, inclusão, é opcional. Não é opcional. Não é opcional. Uhum. As pessoas precisam viver com qualidade. Elas precisam ter dignidade. Se alguém privar a outra de ir ao banheiro, porque não, vai ser um absurdo. E por que nós fazemos isso? Por que não tem esse olhar crítico? Não é porque não acontece conosco que a gente não tenha que olhar para o próximo. Eu queria ouvir você, Marilene. Inclusive, se você puder incluir nessa mesma pergunta, a respeito de você se sente incluída como mãe ou você se sente isolada? Você acha que você se isolou? Não, eu não me isolei, me isolaram. Porque hoje, com o João, eu não sou convidada para algumas coisas que antes eu era. Às vezes, o local não tem acesso. E isso, para mim, é o de menos. Porque a minha idade, o quadro do João não permite algumas coisas. Mas outras que são necessárias, hospitais. Nós não temos trocadores. Os trocadores são para bebê. Uhum. O João tem 11 anos, mas usa fralda. Então, eu tenho que ter toda uma estrutura antes de sair de casa, dar banho, deixar ele com uma fraldinha, só colocar 2 ou 3 fraldas na hora de sair, porque eu não sei como vai ser. O shopping, por exemplo, né, também só tem trocador para bebê. Para bebê, as clínicas de reabilitação, a maioria não tem, é para bebê. Os locais, né? Como a doutora falou, esse olhar, gente, não é para hoje, é para ontem. Porque nós não temos acesso a nada.
É um absurdo você ficar num ponto de ônibus, às vezes, com tempo nublado, e o elevador está quebrado, já tem um cadeirante, e você fica ali horas, Até perde mesmo o próprio consulta. Uber precisa ser um específico para poder caber a E cadeira. é mais caro. E aquele que quer carregar, E é mais caro. e é mais caro. E né? é mais caro. Agora, a gente está falando muito do João, né? Das necessidades, das dificuldades. E a mãe? Você consegue... Como é que você faz para você conciliar o seu tempo, o seu autocuidado, o seu emocional? Como é que faz isso para você? Porque não é porque você escolheu Sim. o João, né? Porque você escolheu ser uma mãe atípica, que eu acho, assim, de uma nobreza ímpar, né? Que você não tenha as mesmas necessidades de que alguém que precise tomar conta de um filho que tem uma peculiaridade maior. Sim. É tudo muito difícil também. Porque a criança especial, né? Ela precisa de um cuidado redobrado. E às vezes você não tem uma rede de apoio, não é porque a pessoa não quer, porque realmente não pode, um trabalha, outro estuda. E você fica debilitada também. Às vezes de fazer uma unha, de fazer um cabelo, de ir ao mercado. E acaba tudo saindo mais caro, porque aí eu ligo para o mercado, eu não tenho direito de escolha, eu peço aquilo, eu não tenho direito de escolher o que eu quero. Eu ligo para a farmácia e acontece a mesma coisa, porque eu não estou lá para pesquisar, entendeu? E é tudo muito difícil. Tudo muito difícil mesmo. E eu imagino, Marilene, que lá em 2014 você deve ter ouvido muita coisa tipo, mas meu Deus, você é maluca. Você é maluca, exatamente. Você é maluca, porque você já tem suas filhas adultas, tava na hora de curtir agora a vida, e aí resolve primeiro adotar uma criança, né? Já Sim. começa por aí. Segundo, adotar uma criança com deficiente. Tipo, você é louca. Eu acho que você deve ter ouvido isso muito. E deve ouvir até hoje. Dos mais próximos, não. Porque a pessoa, né, já conhece a gente, já sabe, às vezes, até a resposta. Mas eu já ouvi isso de uma doutora que falou para mim, você é maluca. E você aos 50 anos, adotar uma criança. Na época eu fiquei, assim, calada, porque era tudo muito novo e foi muito bombardeio de coisas. E de quem sabe? deveria te apoiar, De quem você também deveria, se sentiu atacada. De quem né? deveria me apoiar. Teve uma pediatra do João, que eu não esqueço dela até hoje, que ela queria usar a sonda no João por baixo peso. E eu falei para ela, ele sentia muita dor, ele chorava muito, ele chorava dia e noite, e não se descobria o porquê. A juíza foi sensível e queria multar o hospital, porque queria que eles internassem o João para descobrir o motivo daquela dor. E aí no dia eu fui numa consulta junto com a monitora, e essa doutora falou que ele teria que usar a GTT. Aí eu perguntei a ela por quê, se não teria que fazer um exame para descobrir o motivo, a causa da dor que ele sentia quando ele mamava, ele só bebia leite. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, por quê? Vai dar uma volta e vai chegar no mesmo lugar. Aí eu falei para ela, hoje eu não posso lutar por ele porque ele está no abrigo. Quando ele for meu filho, eu vou querer que dê essa volta para descobrir. Porque o João tem baixo peso, o João está com quase 1 ano, só bebe leite. Eu não sei a genética do João, então por quê? Parece que é uma coisa fácil colocar uma GTT. A gente passa os dias na rua, dentro de um ônibus, na poeira, na chuva, no sol. E tem até mais risco de contaminação se por algum motivo a gente não fizer a higiene necessária, né? Não é nem uma questão de capricho ou não, é uma questão de conhecimento mesmo. Eu queria linkar 2 perguntas. Em algum momento, você já parou para pensar o que vai ser do João se eu for na frente dele? E
Você tem rede de apoio? É uma pergunta, né, assim, meia estranha. Porque eu tenho rede de apoio, sim, não como eu gostaria, como eu precisaria. Mas eu tenho, né? O meu neto João Vitor, que está aqui comigo hoje, já acordou cedo essa semana para ir comigo para o Hospital do Fundão, que ele está desempregado. Inclusive está com o colinho ali, né? João Gabriel está no colinho, né? Do João. É assim mesmo, é esse carinho, sim, o tempo todo. Sim. E eu pensei, sim, é uma coisa que me tira o sono, porque tem pessoas que amam muito o João. O João é uma criança muito amada, mas devido, né, à sua encefalopatia, as pessoas têm medo de cuidar dele, porque ele engasga com muita facilidade, ele dá, se você não estiver prestando atenção, ele está dando uma crise epilética. Então, realmente, eu tenho esse medo, sim. E eu gostaria de ter um apoio nesse sentido, sim. O pai do João, você disse que ele dá o apoio financeiro. Sim. Mas ele teria experiência, sabedoria para lidar com a condição do João hoje? Não teria. Não é por uma questão de falta de interesse, é pela dificuldade mesmo. Sim. Da ele necessidade já tem dele, né? uma certa idade. Ele é homem, né? Como a doutora falou. E é mineiro. Então, assim, pai não faz certas coisas. Não é como os homens de hoje, né? Que abraça a causa. Uhum. Então, ele me ajuda, sim, com o João em algumas coisas. Mas, se eu partir e o João ficar com ele, ele não saberia cuidar. Teria alguma forma? O que acontece, doutora, quando quando chega numa situação dessa que a pessoa responsável pelo cuidado, né, da criança, por algum motivo, precisa se afastar ou morre? Como acontece? Sim, então, em alguns casos, em caso de falecimento ou em caso de impedimento, acidente, a pessoa fica afastada, o Estado busca primeiro a família. Tem o pai, vamos até o pai, os colaterais, os filhos, vão buscar ali quem possa dar esse suporte. Caso não tenha ninguém para dar esse suporte, eles nomeiam um curador especial para cuidar da criança. Em alguns casos, eu conversando com ela, eu vi que ela não tem, mas em alguns casos o João tem plano de saúde. E uma coisa que ele teria o direito, justamente pela questão da alimentação especial, a questão do engasgo, das crises de epilepsia, da microcefalia severa, ele teria direito ao home care do plano. E o home care ele pode ser solicitado ao plano de saúde e também ao Sistema Único de Saúde, porque existem, como eu posso explicar? Existem algumas coisas algumas manobras, alguns procedimentos que precisam de conhecimento técnico. Então, por mais que você tenha boa vontade, amor, a senhora teve um contato com o abrigo, então, indiretamente, acabava olhando. Eu, hoje, não faço ideia se colocar uma sonda na minha frente, se colocar... Eu não sei. Então, nós precisamos de todo esse cuidado de infecção e remédio no horário. E eu vi ali todo um cuidado para que ele não fique deitado para não engasgar. Ele fica sempre num ângulo. A senhora precisa de um home care. O plano de saúde, você pode pedir uma liminar judicial para deferimento desse plano. Não só para pessoas com deficiência, mas também para idosos com algumas doenças, como Alzheimer, enfim. E, no caso, né, se acontece algo, foi o pai do João, ele poderia, a senhora também pode pedir um serviço de home care, e ele também poderia levar o João para a residência dele, pedir esse suporte do home care para fazer todo esse procedimento, inclusive o banho, gente. O banho numa pessoa com deficiência não é um banho de chuveiro.
Imagina se ele está com uma sonda. Pode molhar a sonda? Não pode molhar a sonda? Tem que trocar a sonda? Tem que fazer... Pode ficar úmido? Não pode? São muitas questões... Precisa de cuidado especializado, né? Especializado, não é assim. Então, eu sei que hoje... como eu sou advogada, né, é muito fácil falar dessa questão burocrática, mas eu digo a vocês que até advogado bate cabeça, que vai num lugar, não, doutora, tem que ir ali, volta. Mas a gente estudou para isso. Mas eu sei que é muito difícil acessar, é muito difícil. Eu sempre indico para que tenham grupos de rede de apoio, associação, ONG, porque lá eu advogo para algumas associações e instituições que dão esse suporte. Então lá tem uma pessoa que indiretamente consegue dar. Eu faço palestra para poder explicar. Eu sei que a gente não consegue mudar o mundo, eu não consigo chegar em todo mundo. Mas buscar esse apoio, buscar estar perto. Eu sei de uma coisa, eu te falo, a senhora sabe de outra e fala. E assim a informação vai girando, porque eu sei que é muito precário. E você tem essa rede, esse grupo de mães com quem você troca? Eu tenho. As mães, né, que fazem parte da mesma clínica de terapia, enquanto as crianças estão na terapia, a gente vai trocando ideia. E temos grupo no WhatsApp, onde a gente troca remédio, troca informação, tamanho de fralda, locais de tratamento. Só que é assim, como a doutora falou, é tudo muito difícil e por mais que você tenha aquela informação, às vezes a questão não funciona. Eu tenho o transporte do município para levar o João. Hoje o João faz em Nilópolis, mas o João já fez em Caxias, já fez em Anchieta, mas tem dia que não tem o transporte. E aí? Essa semana nós fomos para o Fundão. Foi 68 para ir, 38 para voltar. É mais de R$100, né? Mais de R$100. Isso a gente... E essa troca que você faz com as mães é dentro do corredor de um consultório, uma recepção de um consultório. Sim. Quando está na transição entre o tratamento deles. Não é um espaço que vocês vão para vocês trocarem, para fazer um alívio, né? Uma terapia, por exemplo. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Até porque ficaria difícil de tempo e tudo mais. Casa, e qualquer outra parte financeira que entre, é tudo direcionado para a necessidade de hoje. Até porque você não tem o LOAS, né? O benefício. Não tenho ainda. E, assim, tudo para criança deficiente é tudo muito caro. Eles usam muito remédio. Tem mães que têm outro filho pequeno. Então, é tudo muito difícil. Então, a gente troca a ideia mesmo pelo WhatsApp, informações, entendeu? Uma coisa que ficou assim muito clara para mim é que desde o primeiro momento lá, você falou lá quando ele era bebê, uma juíza entrou com... agora já não me lembro, com um pedido para que o hospital fizesse lá o tratamento, para que ele fosse internado, né? Ou seja, desde o início é luta, né? Exatamente. É luta. Desde o início é luta. É luta. Tanto que existe o Dia Nacional de Luta. Sim. Não é o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E essa palavra ficou muito forte assim para mim durante esse papo, né? Assim, é uma luta. E a gente, infelizmente, está no final do papo, do nosso podcast, mas antes da gente encerrar, assim, eu queria que vocês deixassem, assim, para quem está assistindo a gente... Shirley, tem alguma pergunta antes da gente encerrar? Não, tô. Foi satisfatório. Para quem está assistindo a gente, que talvez... Acho que tem dois tipos de pessoas, eu acho que podem se beneficiar muito com esse episódio. Uma é a pessoa que nunca pensou nisso na vida dela. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com inclusão, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, porque não tenho ninguém próximo na família com deficiência.
E eu pensei, meu Deus, realmente, uma pessoa em cadeira de rodas, ela não entra num ônibus, sabe? Assim, então, acho que mensagem vocês deixariam para essa pessoa que nunca parou para pensar nas necessidades das pessoas e nos direitos das pessoas com deficiência e, sobretudo, para aquelas que estão passando por situações semelhantes, talvez que também estejam aí tentando LOAS, não estão conseguindo, ou não sabem por onde começar, ou que já têm, mas passam aí por todos os desafios. Então, se vocês puderem deixar para quem está assistindo a gente. E depois, como que as pessoas acham você nas redes sociais, quiserem fazer algum tipo de contribuição, de ajuda para o João. E como te acham também. Você acha que vai ser essencial, né? Muita coisa. Essencial. Tô na fila, primeira. Eu queria só falar uma coisa, como advogada eu não posso ser hipócrita. As pessoas falam hoje que tem muitas leis. Realmente tem, mas eu quero ressaltar que existe a lei formal, ali o texto lindo e maravilhoso, e existe o mundo, a realidade, o vamos ver, será que funciona? Eu entendo que existe uma diferença muito grande do que a gente lê para o que a gente vive. Então, mas está o tempo todo falando não desistam. Não desistam. A gente só vai conseguir trazer a realidade normativa, trazer a norma para a vida real se a gente fizer esse esforço, se as pessoas olharem e falarem, não, mas eu não consigo. Gente, é o direito de ir e vir. É se locomover. É o mínimo. É o direito básico. É o básico. Então, mas já tem muita lei. Mas já falaram disso. Não falaram o suficiente. Porque se tivessem feito o suficiente, ela não estaria aqui, lutando por um direito básico. Então, não desistam. Vale a pena. Busquem a Defensoria Pública, que tem muitos núcleos. Tem advogados especializados nessa área. Sempre busquem, né? Com acessibilidade, que vocês vão encontrar. Nunca desistam dos seus direitos. E como é que a pessoa te acha aí nas redes sociais? Então, eu tenho, através do Instagram, Ana Bueno, _ADV, advogada, né? Eu tô lá, não tô tão blogueira assim, mas a gente está tentando se profissionalizar nesse sentido. Obrigada, Ana. E você, Marilene? Olha, o recado que eu deixo é assim: menos palavras bonitas e mais pensamento no outro. Porque hoje é muito bonito empatia, palavras, mas são palavras vazias. Porque não só para a pessoa com deficiência, né? Para o idoso. A gente está vendo aí, eu nunca não, nesses 11 anos que eu adotei o João, eu nunca entrei em depressão por causa do João. Mas eu já quase entrei em depressão por lutar a cada dia. Tem dia que eu chego à noite e eu estou exausta. Não é pela luta do João. Um sorriso do João me renova. Mas é eu brigar no médico, eu brigar na clínica de terapia, eu brigar no mercado, eu brigar por uma vaga de estacionamento, eu brigar pelos direitos do João. Direito que é dele. E eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito de pagar o plano de saúde e me aborrecer todo dia com plano de saúde. Eu tenho o direito de ir para as terapias e eu tenho o direito de me aborrecer com fisioterapeuta, porque você tem que ficar tomando conta de um profissional muitas vezes. Entendeu? Então, isso cansa. E a gente precisa estar com a nossa saúde mental boa, né? Para cuidar de uma criança deficiente. Então, eu acho que foi exatamente por isso, né, Nath, que a gente, nessa próxima temporada, a nossa intenção vai ser exatamente cavar aquilo que está acontecendo e tentar apresentar pessoas que fazem o melhor de si, pessoas que dão o melhor de si, como a doutora Ana, como outros profissionais que vamos trazer aqui, como pessoas, assim como você, Marilene, que
emprestou a sua voz para muitas mães que estão ali do outro lado ouvindo a gente. E vamos colocando tanto no nosso site, em alguns shorts que de repente a gente pode criar, para direcionar essas pessoas a não desistirem de buscar o seu direito. Porque às vezes, como aconteceu com você, você foi lá, tentou, foi negado e recuou e pensou, não vai ser para mim. Sendo que para cada pessoa tem uma história. Às vezes negaram para uma mãe que talvez eles possam ter visto que não era bem aquilo que estava sendo dito. Às vezes negaram para uma mãe que realmente era tudo aquilo e simplesmente disseram que não era desse jeito. Mas quando a gente sabe aonde procurar e como procurar, a gente consegue avançar um pouco a mais, ir um pouco além. A nossa intenção vai ser tentar, dentro da nossa limitação também, né? Mas buscar esse tipo de informação, que como tem muitos profissionais ruins, tem aqueles que são bons. Sim. E aí a gente vai colocar aqui, a gente vai indicar, né? Eu sei que hoje o João faz fisioterapia com o Renato Carvalho, não é isso? Ele faz várias terapias, mas uma das terapias é a crânio-sacral com o Dr. Renato Carvalho, em Nilópolis. Funciona. Sim. É uma das primeiras terapias que o João fez. Bem humanizada? Bem humanizada, e que eu vi o resultado. O João chorava dia e noite e não dormia. Ele, às vezes, passava 3 dias e 3 noites sem dormir, mesmo com a medicação prescrita. Sim. E foi através da crânio sacral até hoje. Tem dia que o João está desequilibrado, está chorando, é dia da terapia do tio Renato, e o João sai de lá zen. E aí a gente indica a terapia crânio sacral. Sim. A gente indica também aqui o Renato, a gente bota aqui o dado dele, porque as pessoas precisam saber por onde começar, né? Ter um pouco mais de conforto. E Marilene, quem quiser te achar, ter contato com você e até quem quiser fazer alguma doação para você, para o João, como é que te acha? Aí é com o meu assessor ali. Então a gente vai botar na edição aqui na tela os contatos da Marilene. A gente está no Rio de Janeiro, né? Quem está no Rio de Janeiro, de repente quiser entrar nesse grupo aí de WhatsApp, onde vocês trocam, né? Como a doutora falou, é um local importante também de apoio. E quem quiser, sobretudo, aí fazer alguma doação para o João e para você, vai ser super bem-vindo, né? Então, muito obrigada. Queria muito agradecer a vinda de vocês, o tempo de vocês de estarem aqui conversando com a gente. Espero que isso também traga coisas boas para vocês, que reverberem coisas boas para vocês. Já trouxe, e eu quero agradecer a vocês também, né, por nos acolher e passar essas informações que são tão importantes para as mães, né? Exatamente. Para as mães atípicas, porque às vezes a falta de informação, nós não temos tempo para ficar assistindo jornal, um telefone. Então, assim, o mínimo de informação para nós é muito. Então, o trabalho de vocês é maravilhoso. Parabéns, tá? Obrigada. Que continue. Obrigada. Então, pessoal, esse foi o episódio sobre maternidade atípica com a Marilene e a Ana. Sigam a gente está no Instagram, @versãofeminina, estamos no TikTok e estamos no YouTube. Então, sigam, curtam, compartilhem e manda esse episódio, compartilha com aquela mãe que precisa ouvir, seja porque é mãe de uma criança com deficiência ou porque não é mãe de uma criança com deficiência, mas que precisa saber desse universo até para se tornar uma pessoa mais inclusiva. Até o próximo episódio. Tchau.